boas-vindas. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês essa ideia desse porta-maquiagem redondinho assim, ó, super bonitinho. A gente fala porta-maquiagem, né, gente? Mas pode ser para guardar maquiagem, remédio, enfim, uma necessaire multiuso. E olha só, gente, apesar dela ser pequenininha, ela cabe bastante coisa, bastante coisinha de maquiagem, ó. Aqui tem um bolsinho, né, para colocar coisinhas menores. E é uma peça aí bem compacta e multiuso, como eu disse, né? O título aqui da aula tá como porta-maquiagem, mas pode ser vendida aí como necessaire multiuso, tá bom? Quero convidar você que está assistindo e ainda não é inscrito no canal para se inscrever no canal. Dá uma olhadinha aqui embaixo, clica em inscrever-se e depois clica no sininho, escolha a opção para você receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube e toda semana a gente tem aula de costura, tá? Então é o seguinte, primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. É essa folha aqui, essa página. O link para baixar o molde tá aqui na descrição para quem tá assistindo no YouTube. Para quem tá assistindo no Instagram, pode baixar o seu molde lá no nosso canal do Telegram, tá? Quem não faz parte, o link tá no meu perfil, já deixei o molde lá. Ou depois vocês podem ir lá no YouTube, na descrição, tem o link para baixar o molde, tá bom? No molde, gente, é um círculo 16 por 16. Aqui o sustento do corpo, tamanho 8 por 10. E tem as medidas adicionais, que são 2 vezes canal do zíper, que são 2 medidas. Uma delas é a medida de 44 por 6 e a outra é 44 por 4, tá? Por que que tem essa diferença? Ó, que é uma partezinha mais larga, né? O canal do zíper e outra mais estreita, tá? Então, essas são as medidas, tá bom? Baixou o molde, você vai recortar aqui seu desenho. Em cima do risco, não precisa deixar nenhuma margem de costura, tá? Pra quem não tem como imprimir, já falei todas as medidas aí pra vocês. E aí, a gente vai cortar os materiais. A parte redonda, a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal. Eu escolhi hoje esse tecido de rosas, bem delicadinho. Então, 2 vezes o tecido principal, 2 vezes o tecido de forro. É tricoline, tá, gente, que eu tô usando aqui. E 2 vezes na manta R2. Aqui, ó, o que eu fiz nessas 2 partes redondas? Presta atenção. Uma delas, que é essa daqui, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro. Virei, coloquei o tecido do forro e passei o ferro. E depois passei uma costurinha toda a volta. Em uma das partes só. Então, uma das partes já tá aqui, ó, com o tecido dos 2 lados, certo? A outra, o tecido estampado, a gente vai deixar ele soltinho aqui. E vamos colocar aqui na manta o tecido do forro. Eu escolhi esse linho off. E passar o ferro e uma costurinha em volta. Por que que só o tecido do forro por enquanto? Porque aqui a gente vai costurar o bolso, tá? Então, pra não ficar aparecendo a costura aqui na parte principal. Então, primeiro a gente vai posicionar o bolso aqui, costurar e depois a gente coloca essa parte. Mas, por enquanto ela vai ficar soltinha, tá bom? Então, isso é o que a gente vai cortar com a parte redondinha do molde. Aí depois tem essa daqui, que é o sustento do corpo. Vou pegar aqui. Esse sustento do corpo, que é a medida 10 por 8, a gente vai cortar uma vez em tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Pega o tecido principal, coloca sobre a manta, passa o ferro e uma costurinha em volta. Aqui o forro a gente também já pode colocar ele aqui e passar uma costura. A gente vai usar ele desse jeito, tá? E aí a gente vai para as partes aqui do canal do zíper, que são as medidas que aqui no molde tá escritinho de azul, tá? Então, uma parte, um corte, medida 44 por 6, cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá bom? E aqui, outro corte, esse um pouco menor, esse é o 44 por 4, ele é mais estreitinho. A mesma coisa. Tecido principal sobre a manta, passa o ferro, costurinha em volta, o tecido do forro fica solto aqui. Eu tenho aqui 57 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5. Para esse fecho principal, eu vou usar 2 cursores
Aqui eu escolhi um de pérola em forma de coração, ó, que é esse aqui. E junto com ele eu vou colocar esse que é uma gotinha, tá? Nesse aqui que já tá pronto, eu coloquei 2 cursores de pena, também combinando com o tema do tecido. Deixa eu botar aqui no cantinho. Aí, a gente vai precisar fazer o corte do bolso. Que é esse bolso aqui, ó, da tampa, tá, gente? Ó. Esse bolsinho aqui. Eu fiz ele com zíper, tá bom? E aqui, no molde da parte redonda, vocês vão ver que tem esse risco que tá escrito dobra do bolso. Aí, vocês vão dobrar e cortar no material que vocês quiserem fazer o bolso. Eu aqui vou fazer na telinha vôlei, que é este material aqui. Você pode fazer tela com tela vôlei, plástico cristal, plástico translúcido, o que você tiver costume de usar, tá? Eu acabei esquecendo de cortar essa tela, então eu vou cortar aqui agora. O molde dobradinho vai ficar mais ou menos assim, tá? Quando eu vou fazer bolso assim, seja de tela ou plástico, eu não gosto de cortar muito rente, não. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou cortar com um pouco de sobra de cada lado. Ó, deixo uma sobrinha de cada lado aqui. Não dá pra ver muito, porque é branca, né? Aí, ó, agora dá pra ver. Eu vou costurar o zíper, tudo, posicionar e depois eu corto o excesso, tá bom? Eu faço dessa forma. Aí, aqui, ó, pra gente fazer esse bolso, a gente vai também precisar de um pedaço de zíper de 20 centímetros. Um cursor. E aqui a gente vai fazer o acabamento com viés. Você pode fazer o viésinho cortado de tecido ou usar viés pronto. Ah, falando em viés, eu tinha esquecido, para fazer o acabamento interno, eu vou usar o viés Boleon. Mais ou menos 1,20 m de viés dá, tá bom? Isso aqui para fazer o acabamento interno. E aqui a alcinha da nossa necessaire. Essa alcinha, gente, eu cortei o tamanho de 32 centímetros por... Esse aqui eu não botei as medidas. Por 7, tá? E aí, aquele esquema que vocês já sabem. Dobra ao meio. Quando tiver lá no ferro de passar, com o ferro quente, aí vocês vão fazer essa dobra aqui da alça. Dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez. Formou a alcinha, tá bom? E é isso que nós vamos precisar de materiais. Pouca coisa, é uma peça fácil de fazer. Alguém tem alguma dúvida? Sumir nos comentários pra mim. Gente, vamos compartilhar a live, pessoal, ó. Tá muito fraquinha essa live, vocês não acham? Tá faltando gente aí, hein? Tem muitas meninas que nem sabem que eu tô ao vivo, apesar de eu estar postando nas minhas redes sociais e tal, né? Que ia ser no sábado. Mas as pessoas acostumam tanto com o domingo e acabam esquecendo. Então, vocês podem me ajudar compartilhando, tá? Então, compartilha a live, envia o link nos grupos do Facebook, do WhatsApp, sobre costura, né? Que vocês fazem parte. Envia o link para as amigas de vocês, tá bom? Vamos dar uma animada aí e chamar o pessoal para a live de hoje, certo? Aqui, gente, eu vou cortar o tecidinho para fazer o viés, que eu esqueci. Não cortei. Então, eu tinha deixado aqui um retalho. E quando vocês vão compartilhando, eu vou cortar aqui, tá? Sobre os materiais, gente, alguém tem alguma dúvida? É isso aí, Rita. A Rita já colocou logo alarme no horário, né? É costume, né, gente? Aí, cortando aqui, ó, pra fazer o viezinho do bolso. Certo?
Podemos começar? Ah, temos os kits de materiais no site, que eu já ia começar lá e esquecer de falar. Então, ó, esse aqui é para vocês fazerem igual ao kit que ao porta-moeda, nossa, pai do céu, ao porta-maquiagem que eu mostrei no início, esse daqui, ó, tá? Deixa eu fechar ele aqui. Pronto. Aí esse kit é para fazer igual, e nele vai tecido principal, tecido de forro, a manta, o viés boleão, 2 cursores decorados e um simples. Os 2 decorados é para fazer o fecho principal e o simples para fazer do bolsinho de tela. Vai a tela vôlei, vai zíper e vai aqui o molde impresso também aqui dentro do pacotinho para vocês fazerem. Então tem esse aqui, ó, que são os desenhos filtro dos sonhos, né, com as penas e o cursorzinho, 2 cursores de pena, combinando para vocês fazerem igualzinho o meu. Esse kit é para fazer igual o que eu vou fazer aqui na aula agora. Mesma quantidade de materiais que eu falei, só muda as cores, combinações. Esse aqui vai o cursor de coração, igualzinho que eu vou usar aqui. E montei essa outra opção aqui, ó, com esse floralzinho. Ó que bonitinho. Vai também com o cursor de flor, tá? Para ficar todo... Os 3 kits vão com um cursor decorado, combinando com o tecido, tá bom? Como é que faz para comprar? Você vai acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link tá aqui na descrição para quem tá assistindo no YouTube. E para quem tá assistindo no Instagram, o link tá no meu perfil. Gente, cupom de desconto especial para quem tá assistindo essa aula de hoje. É 10% de desconto, tá? Usando o cupom a palavra Páscoa, com letra minúscula. E esse cupom ele vai valer até amanhã à noite, que no caso amanhã é domingo, dia que é amanhã, gente? Dia 20. Então, até a meia-noite do dia 20 vai valer o cupom de desconto de 10%, palavra Páscoa, certo? Também valendo até amanhã à noite, nas compras acima de R$100, vai ter um brinde especial que eu vou enviar para todo mundo que fizer a compra acima de R$100, tá bom? Isso, obrigada, Maria do Carmo. É sem acento, tá, gente? É Páscoa sem acento e com letras minúsculas, para poder dar certinho para vocês ganharem 10% de desconto. Assista a aula e depois vocês vão no site, porque no final da aula eu vou mostrar algumas coisas, alguns produtos que estão em promoção, deixei até aqui do meu ladinho, para mostrar para vocês, tá? Para vocês aproveitarem, tá bom? Então aqui, a máquina já está. Diminua a velocidade. Diminuição do comprimento do ponto. Eu vou começar fazendo o bolsinho, tá? Então aqui eu vou pegar a telinha e o tecidinho de viés que eu cortei. Vou colocar a estampa dessa tirinha de tecido de frente para a telinha e passar uma costura com o pé de máquina. Vou ajustar aqui, ó, para vocês enxergarem bem. Então, um pé de máquina aqui. Vou colocar esse tecidinho pra frente, fazer 2 dobrinhas. 1, 2. Quem quiser pode usar o viés pronto, tá? Fiz a dobrinha, passa a costura. Vou colocar aqui o calcador de zíper. E aí eu vou pegar o zíper menorzinho aqui, 20 centímetros, né? Aí aqui, ó, eu vou colocar a beiradinha do viés nessa beiradinha do zíper, passa a costura. Ficou assim, tá? Agora eu vou costurar o outro viésinho. Vou virar aqui o zíper do lado avesso. Vou pegar esse tecidinho, colocar a estampa do lado do avesso do zíper e passo uma costura. Passo
Passou, agora eu venho, viro pro lado da frente, 2 dobrinhas, igualzinho a gente fez embaixo. 1, 2. E costura. Essas costuras que eu tô fazendo aqui, ó, é com calcador de zíper, tá? Costurei, posso tirar o calcador de zíper, vou deixar aqui do ladinho, já vou usar de novo. Coloco o calcador de uso geral e vamos colocar o cursor. Nesse bolsinho aqui, eu vou colocar o cursor simples. Os decoradinhos eu vou deixar pra pôr no fecho principal, no zíper principal. Aí, eu vou pegar aquela parte redonda, aonde eu coloquei só o forro. Lembra que eu expliquei? Só o forro aqui. Então, aí eu coloco aqui, ó. Tem que ficar esse espacinho de sobra, tá? Posicionou aqui, eu vou passar uma costurinha aqui na beiradinha do viés. E passo uma costurinha na beiradinha assim, ó. Pra depois a gente cortar o excesso dessa tela. Vou cortar o excesso do zíper. Já coloquei o cursor, então posso cortar, né? Se não tiver colocado, tem que colocar o cursor primeiro, depois cortar o excesso do zíper, tá, gente? E ficou assim. Aí, agora sim, eu viro desse lado e vou colocar o tecidinho principal. Se quiser, vai no ferro, passa o ferro. E uma costurinha em volta. Essa costurinha para segurar o tecido é bem na beiradinha, tá? Passou a costura, vou deixar do ladinho, agora a gente vai aqui, ó. Vou pegar a alcinha, passar uma costurinha na beiradinha, nas duas beiradinhas, de cá e de cá. Aí eu já costuro a alça, já deixo aqui do ladinho, senão não esquece, né? Passei as duas costuras, aí eu vou juntar aqui, ó, as duas pontinhas, passo uma costura pra já manter ela dobradinha assim. Na hora que a gente for posicionar, já fica fácil. Vou deixar aqui do lado. Agora, nós vamos costurar o zíper. Deixa eu pegar aqui. Pega qualquer uma das duas partes do canal do zíper. Eu tô pegando a de 6 centímetros primeiro, mas pode pegar a que vocês quiserem, tá? O zíper. Vou colocar dentinho do zíper de frente pro meu material. Como eu vou usar 2 cursores, então eu tenho que deixar uma pontinha de zíper sobrando de cada lado, tá? Presta atenção nisso. Passa uma costura aqui de segurança. Passei essa costura de segurança, já vou colocar o calcador de zíper de novo. E pego o forro. Aí aqui eu vou colocar estampa do forro de frente pro meu material e passa a costura aqui. Passou essa costura, coloco o tecidinho do forro aqui pra trás. E vou passar uma costura aqui, ó, rebatendo o zíper. Pronto, então aqui essa parte já está costuradinha, agora eu vou pegar a outra parte do canal do zíper, que é mais estreita, de 4 centímetros. E aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Pego o dentinho do zíper aqui, ó, coloco
dentinho do zíper de frente pro meu material, passo uma costura de segurança. Passou essa costura, eu vou pegar o forro e colocar o direito do forro de frente pro avesso do zíper e mais uma costura aqui. Agora a gente vai abrir e rebater a costura aqui desse ladinho que a gente acabou de costurar. Posso tirar o calcador de zíper, coloco novamente o outro. E aí, gente, antes de colocar o cursor, ó, o forro ficou solto. Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, só em cima e embaixo pra segurar esse forro, tá? Mais fácil pra gente fazer a peça também. Essa é uma peça rápida, fácil, simples para vocês fazerem. Como eu disse, eu nomeei como porta-maquiagem, mas vocês podem fazer a venda como uma necessaire multiuso. Pode mudar o tema do tecido. Por exemplo, fazer um tecidinho infantil, para guardar remedinho, né? Essas coisas. Então, uma opção para vocês venderem no Dia das Mães. Agora eu vou colocar os cursores. Como eu quero colocar 2 cursores, deixei uma pontinha de zíper de cada lado. Um cursor eu coloco na pontinha de cá, trago até o meio, e o outro na pontinha de cá, e trago até o meio também. Essa é uma peça bem vendável, tá, gente? Um modelinho diferente de necessaire. Então, aqui, primeiro cursor eu trago ele, deixo ele paradinho aqui. Agora eu viro na outra pontinha para colocar o outro. Deixo eles encontrando. Aí ficou assim, ó. Um de coração e um de gotinha. É igual vai no kit de materiais. Ai, ficou tão bonitinho, gostei. Agora a gente vai pegar aqui, ó, o sustento. Esse aqui. Aqui eu vou colocar o forro aqui atrás e passar uma costurinha em volta, que eu não tinha feito isso. Pessoal, ó, 10% de desconto no site, só até a meia-noite de amanhã, dia 20 de abril. Nas compras acima de R$100, você vai ganhar um brinde especial, tá? Então, pronto, passei a costura aqui. Agora a gente vai montar o fole da nossa necessaire. Então, eu vou pegar aqui essa partezinha aqui, gente, tem gente que chama de trava, tem gente que chama de sustento do corpo, tá? É a mesma coisa. Colocar a estampa de frente com estampa, ó, desse jeitinho. Passe uma costura aqui com um pé de máquina. Passou essa costura, eu vou cortar aqui esse excesso do zíper. E vou tirar 2 pedaços de viés. Eu tô usando viés Boneon, vocês podem usar, se quiser usar o de algodão industrial, pode também. Vou cortar 2 pedaços aqui. O viés Boneon, ele já tem o vinco aqui no meio, facilita bastante, que a gente dobra. Ó, vou colocá-lo aqui, passa uma costura. Aumento do comprimento do ponto. Esse viés Boneon, ele vai no kit de materiais e tenho ele, o kit só de viés também no site, tá? Aqui, ó. Esse é o kit de viés Boneon. Vão 8 cores e é 5 metros de cada cor. Esse viés é ideal para fazer acabamento interno de peças com fole. Nossa, ele é maravilhoso, que ele vai fazer da curvinha, ele já tem o vinco no meio.
Ó, aqui na câmera dá pra ver, né? O vinco aqui no meio. Então, facilita bastante, tá? Aproveita o cupom de desconto pra garantir seu kit. Aí, costurei o viés aqui, eu vou abrir e rebater a costurinha aqui, ó. Lado de dentro, o viés fica assim, ó, pro lado do sustento, tá vendo? E não ao contrário. Passa a costura aqui. Pronto. Antes da gente vir e fechar aqui do outro lado, a gente vai medir todinha aqui na parte redonda, né? Com prendedores, eu começo aqui, ó, com essa parte da trava, do sustento do corpo, e vou colocar prendedor em toda a volta, como se eu já fosse fechar a peça, sabe? Ó, não deixe nenhuma preguinha, nada enrugadinho. E vou colocar até chegar aqui do outro lado, pra gente medir certinho. E na hora que for fechar a peça, a gente não tem problema. Então, aqui, ó, quase chegou ao encontro e deu ainda uma sobra. Eu vou cortar um pouco, mas a gente deixa sobrando ainda 1 centímetro, tá? Porque aqui a gente ainda vai fazer a emenda. Eu dei só um pique aqui, vou tirar os prendedores, aí eu corto pra poder ficar certo. Aqui, gente, ó, é onde eu dei o pique. Eu vou passar uma costura reta, onde eu dei o pique, e aí sim eu corto esse excesso. Então, foi bem pouquinho, ó, foi isso aqui que eu tirei. E aí, a gente pode fechar, então, esse outro lado, ó. Pego aqui a parte do zíper e vou colocar aqui, ó, estampa de frente com estampa desse jeito, passo uma costura, um pé de máquina. Aí aqui eu vou costurar o outro pedacinho de viés. Viro pro lado direito. E também vou rebater, fazer a costurinha igualzinho eu fiz de cá. Faço aqui também. E aqui, então, ó, ficou o fole formado. Aqui nessa parte aqui, do sustento, desse lado ficou um pouquinho maior. Então, por isso eu cortei, passa a costura. Aqui, gente, a gente precisa marcar o meio, deixa eu costurar, pra gente fechar a nossa peça. Então, o que eu vou fazer, ó? Dobra aqui, coloca viezinho certinho com o viezinho, ó. Vou fazer um pique aqui, um aqui, é um pique pequenininho, só pra marcar o meio. Aí de cá também, ó, aqui e aqui. Pititico, pra marcar o meio só. Tá? Agora a gente vai pegar aqui, ó, a parte da tampa, que é onde tem o bolsinho. Vou dobrar o meio. E também fazer um pique em cima e embaixo. O outro lado, que é a base, eu vou fazer o pique também só pra ficar mais fácil pra costurar. Mas essa parte da base não tem tanto a necessidade. A gente agora vai pegar a alcinha e vamos costurar aqui, ó, tá vendo aqui onde é o sustento do corpo? O pique que eu fiz aqui na parte superior, aonde o canal do zíper é mais estreito, porque a gente ficou assim, ó, a parte mais estreita aqui e embaixo mais larga, tá? Então, aqui onde é mais estreito, eu vou colocar a alcinha, a pontinha da alça bem em cima do pique e passa a costura. Tá? Ficou assim. Aqui, gente, para vocês não errarem, pro bolso não ficar de ponta cabeça, ó,
Ó, vou virar pra vocês. Imagine como é que a peça tem que ficar depois de pronta. O bolso tem que abrir assim, né? Então, presta atenção nisso, tá? Vira aqui, ó. Coloca o pique com pique. Passa uma costurinha assim, ó, pequenininha só pra segurar. Aí vocês podem virar isso aqui do avesso. E aí colocar aqui também, ó, pique com pique. Passa uma costura pequena. E aí aqui a gente pode colocar prendedor em toda a volta, pra gente costurar, tá? Pessoal, já vou mostrar pra vocês algumas das coisinhas que coloquei em promoção no site. Alguns kits, tá? Daqui a pouco eu mostro. Ah, a minha tesoura preciosa, que é essa que eu uso nas lives, que ela tem aqui a fita métrica, ó. Tá? Que puxa, depois aperta o botãozinho e fecha. Ela está na promoção, vai ficar até amanhã. O valor normal dela é 52, ela tá por 40, então tá com um valor bem legal, tá? Só que eu tenho só 6 no estoque, tá bom? Então quem quiser a preciosa, depois já vai lá no site, aproveita. Esse valor é sem vocês aplicarem ainda o cupom, hein, de 10%. Então, tá por R$40, ainda vocês colocam lá o cupom Páscoa, tem mais 10% de desconto, tá? Ó, coloquei prendedor, vou passar uma costura com um pé de máquina. Depois, vocês acompanhem as redes sociais, os stories do Instagram ou Facebook. No meu status do WhatsApp também, quem tem o meu número registrado no WhatsApp, aí consegue ver os stories. Daí eu vou estar postando os kits que tem disponível no site, os valores, para vocês aproveitarem essa promoção de Páscoa, tá? 10% de desconto, usando o cupom a palavra Páscoa, e nas compras acima de R$100 vai ganhar um brinde especial, tá bom? Então, aqui, passei a costura. Aí eu já vou colocar nessa parte que eu já costurei, já vou costurar também o viés. Aqui, ó. Então, já fiz essa costura e venho aqui com o viés. Esse viés união, só você colocar ele assim. Se quiser, coloca o prendedor, ó, em toda a volta. Depois só vem costurando. Aqui no finalzinho, ó, a gente dobra a pontinha pra não ficar aquela pontinha de material desfiando, tá? Aí, ó. Agora é só vir costurando pra fixar esse acabamento do viés. Principalmente para peças arredondadas, esse viés bonião é maravilhoso. Ele vai se acertando aqui sem nenhuma dificuldade. Prontinho, ó, viés costurado. Agora a gente vai encaixar aqui a outra parte. Ó, e fazer a mesma coisa. Aqui também tem marcado pique, então coloca o pique com pique, passa uma costurinha. Aí vem aqui do outro lado também, pique com pique. Passou a costurinha nos piques, aí a gente coloca o prendedor.
coloquei o prendedor todo de um lado, agora vou colocar aqui o outro. Então, ó. Agora a gente vem e costura com o pé de máquina. Passou a costura aqui, aí vocês vão costurar o viés também, igualzinho eu fiz de cá. Depois eu costuro, que eu já mostrei aqui, né? E aí a nossa peça está pronta, rápida, né? Fácil de fazer. Vamos virar ela pro lado direito. Virou, vai no ferro de passar, passa o ferro e aqui, ó, acerta bem a parte da costura. Faz aqui, ó, aquele vinco que eu sempre explico pra vocês, né? Ó, vem apertando aqui, porque aí a peça já vai modelando, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. E olha só que lindinha que ficou, gente. Só falta eu colocar o viés ali embaixo depois. E ficou pronta. Ah, achei tão delicadinho esse tecido. Tecidinho super fofo, delicado e com os cursorzinhos bonitinhos aqui também. Ó. Ficou super delicadinho, hein, gente? Valor de venda que eu deixo pra vocês. Aqui tá outro, ó. Tá? Valor de venda dessa peça, para quem for fazer para vender, fica aí de 60 a 75 reais, sempre vocês avaliando o valor que vocês pagam no material aí na região que você mora, tá bom? E ficou linda nossa peça da aula de hoje. Para quem não viu eu mostrando no início, temos no site os kits de materiais, vai com o molde, tá? Ó, para fazer igual as minhas duas que eu mostrei aqui agora. Esse de rosas delicadinho, gracinha, né? Cupom de desconto, Páscoa, sem acento, com letras minúsculas, para você ter 10% de desconto. Esse cupom de desconto de 10%, gente, ele vai valer só até a meia-noite de amanhã, dia 20 de abril. Então, se você estiver assistindo esse vídeo em uma outra data, né? Porque o vídeo vai ficar salvo, aí já não vale mais, tá? E nas compras acima de 100 reais, eu vou enviar um brinde especial. Tá bom? Então, quem fizer a sua compra acima de 100 reais em produto, sem contar o valor do frete, vai ganhar um brinde especial junto, falou? Aí vocês acompanhem depois as minhas redes sociais, que eu vou estar postando tudo que tá em promoção, o que eu coloquei de novidade no site, tá? Chegou a reposição das caixinhas, ó. A caixinha da felicidade, ela é desse jeito, ó, bonitinha. Muita gente aí já conhece, que é o maior sucesso, né? Então, tem essa daqui, que é linho, tricoline e linho. São 10 tecidos. Todas as caixinhas que eu vou mostrar são com 10 tecidos. Cada tecido num tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, tá? Então, tem esse aqui, que é o linho. Deixa eu botar aqui. Tem a caixinha de poá, com bolinhas. Ótimo para vocês fazerem forro, composê. Tem a caixinha de xadrez. Ó como é que tá bonito, gente, esses xadrez. Ó. Tem a caixinha arabesco. Ó que lindos. Todos com 10.
Tem essa caixinha aqui, ó. Florais com composê. Tá super delicada, gente. A gracinha. Que delicadeza que tá essa caixinha aqui. Olha. Eu amo demais esses delicadinhos. E aí, gente, tem essas duas aqui, ó. Essas duas estão em promoção. Ótimo preço. Essa daqui são 10 tecidos digitais. De 142, ela tá por R$90. Então, excelente o desconto, excelente. Fora o cupom de desconto de 10% que vocês ainda vão usar também, né? Então, 10 tecidos digitais com preço excelente. Só que essa caixinha eu só vou ter 6, tá? Então, quem quiser, já corre no site e já garanta. Porque essas são estampas digitais que é ponta de estoque, que eu tinha pouco. Então, eu montei 6 caixinhas dessa. Essas estampas das caixinhas não tem mais disponível no site, tá? Então, por isso que tá com o valor promocional. E outra caixinha que tá com desconto excelente é essa daqui, que são 10 estampas infantis. Então, se você trabalha com peças infantis, gosta de usar tecido infantil, essa caixinha tá excelente para vocês, tá bom? Então, aqui eu mostrei só as caixinhas. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O kit de sarja, 3 estampas. Esse é o estampado. Aí tem o pet, que são 2, o azul e o rosa. Aqui, ó, são todos kits de tecidos, os básicos, né? Aqui, lilás, aí vai um de cada cor. Depois vocês acompanham os status e stories que eu vou mostrar, vou postar as cores abertinhas pra vocês verem, ó. Mostarda, Tiffany, marrom, verde pistache, tá lindo, gente. Vinho, rosé. Não é rosé, não, é nude. E tem o nude e tem o rosa, tá? Tem uma diferença de tom. Tem o ferrugem, que é esse terracota, que é um tom que tá super em alta. E tem o marrom claro. Então, marrom, ó, tá bem alto, tá mais agora outono, inverno, ó. Tem o marrom escuro, tem o marrom claro e tem o ferrugem, tá bom? O rosa tem 2, ó. Esse aqui é o nude rosado e esse é o rosa chiclete. Então, tem diferença no tom, tá vendo? Todos esses vocês vão encontrar dentro do site na categoria kits de tecido 50 por 75, certo? As tesouras preciosas estão com desconto também, né? Que eu já falei pra vocês. Olha só, eu tenho essas que estão aqui no cestinho, que é a minha preciosa que eu uso. Tudo que eu vou fazer de costura eu uso essa daqui. Tá R$40, tá? De 52 tá por R$40, tá bom? Tem muitas outras coisas também, pra eu não ficar mostrando aqui. Acesse o site, vocês vão conseguir dar uma olhada lá, tem a categoria exclusiva de promoção. E também acompanhe as redes sociais que eu vou estar postando entre hoje à noite e amanhã, de manhã, vou postando aos poucos, para vocês conseguirem ver com detalhes todos os itens, tá bom? Para aproveitar esse desconto de Páscoa, certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui então, um beijo para vocês, feliz Páscoa para todos vocês que estão assistindo, ótimo restinho aí de sábado e um bom domingo para vocês. A gente se encontra na semana que vem na nossa próxima aula, certo? Beijo para todas vocês, tchau, tchau!